Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao perfil Francinaldo Underline Metamédico. Hoje, penúltimo dia do mês de fevereiro, dia 27 de fevereiro. Pessoal aí já em clima de carnaval e a gente está aqui hoje para nossa live, excepcionalmente hoje às 19 horas, com um convidado muito especial que já esteve aqui com a gente em outro momento, falando sobre inteligência artificial. Interessante, que é o livro dele, ó, Empreendedores, Empreendedores, do meu amigo Márcio Souza. E ele está aqui já. Oi, Márcio, boa noite. Olá, doutor, tudo bem? Como estão Tudo as coisas aí? Tá me bem? ouvindo bem? Estamos ouvindo bem Ah, que aqui. bom. Estou dando aqui as boas-vindas para o pessoal, o Guilherme, a Maiara, Santos, o Eduardo Mazucato, Lopes MCD, Joaquim Leite também está aqui. E hoje está falando aqui que você já esteve aqui no outro momento comigo, a gente falando sobre o uso da inteligência artificial, né, para melhorar o desempenho da nossa profissão, da profissão médica, mas que hoje a gente está aqui tratando de um tema não tão importante quanto, né, que é o seu livro aqui, olha pessoal, Empreendedores, título muito legal e os insights que você precisa para a sua carreira sair de onde está. Isso é algo muito importante, pessoal. Por quê? Vou falar aqui um pouquinho, aí eu já passo a palavra aqui para o Márcio. Nós, médicos, somos formados para sermos peões. Só para a gente trabalhar mesmo, dar o plantão, fazer o consultório, fazer o sobreaviso, atender, para ficar no front. Só que se você fizer só isso, a sua carreira não vai sair de onde está. Você vai passar o tempo todo repetindo isso até o dia que você perceber que você já não tem mais saúde, que você já não tem mais idade, que você não viu seu filho crescer, que você já está obeso, sedentário, hipertenso, e aí você percebe que você não tem mais o mesmo gás, e aí vem aquele banho de água fria, né? Poxa, o que é que eu fiz? Eu não construí nada, eu não, muitas vezes não acumulei, agora eu vou depender do INSS para pagar minhas contas, ou vou depender de terceiros, ou pior, vou ter que trabalhar aos 70, 80 anos, ter que dar plantão, enfim. Então, esse é o resultado do caminho se a sua carreira não sair do lugar. E é por isso que hoje, cada vez mais, a gente tem trabalhado, né, essa questão de que não dá para saber só medicina, né? O médico ele é um empresário por natureza, né? Já é um empreendedor. E é por isso que quando o Márcio avisou que ia fazer o lançamento do livro dele, então só pode ficar à vontade para falar e convidar o pessoal. Falei, não, a gente tem que fazer uma live para mostrar para o pessoal que se você só souber medicina, você vai ser um escravo do mercado de trabalho aí e muitas vezes, quando você perceber, já pode ser tarde demais. E eu quero convidar todos aqui a seguir o perfil, quem não segue, e a pegar esse aviãozinho aqui embaixo, ó, e passar para pelo menos 3 pessoas aqui do perfil de vocês, para a gente ter um número cada vez maior de pessoas aqui na live, tá? Para a gente levar esse conhecimento para o maior número possível de pessoas, tá bom? Obrigado aí pela presença, Márcio, mais uma vez. Parabéns pelo livro, eu já tenho aqui a minha cópia autografada, Obrigado. tá? Já Tem. li. E a gente vai fazer uns comentários e aprender um pouco desses insights aqui, claro, né, pessoal? Não dá numa live para passar tudo que tem. Aconselho vocês a adquirirem o livro. O Márcio a gente vai deixar o link aqui no perfil para vocês adquirirem. E aí, é uma oportunidade que você está nos dando, Márcio, de a gente virar a nossa chave, né? A gente almejar novos horizontes, novos patamares e sair, de fazer com que a nossa carreira saia de onde ela está, tá certo? Obrigado pela presença. Gostaria que você falasse um pouco aí de você, da sua carreira e de como Sim, surgiu a ideia de escrever o Empreendedores. empreendedor. Bom, em primeiro lugar, obrigado. Um convite seu é sempre um chamado, né? Não tem como recusar, é sempre muito bom falar Obrigado. pro pessoal que te segue e eu também te acompanho já há um tempo, que é verdadeira.
E assim, bom, também assim, tenho que dizer que eu tô num hotel, num saguão de hotel, e às vezes o barulho pode atrapalhar. Já peço desculpas antecipadas, mas é o melhor lugar de internet que eu consegui aqui. Bom, o Empreendedores surgiu justamente para tentar alertar de forma simples e fazer algumas provocações sobre empreendedorismo médico. Essa é a ideia. Então, assim, também um pouco para despertar no médico esse sentimento de que, essa consciência de que ele já é empreendedor. Exato. Todo médico, eu sempre digo, ele é empreendedor. O médico escolhe a profissão, depois ele escolhe a especialidade, depois ele escolhe fellow, depois ele escolhe residência, ele escolhe o lugar que vai morar e tal. Enfim, isso tudo já são sinais de empreendedorismo desde a faculdade. Ocorre que esse empreendedorismo ele se restringe à parte técnica, e não há depois sequer alguma ação, algum pensamento em relação à estratégia de carreira, né? Então isso tem mudado um pouco, mas isso sempre foi uma preocupação minha, de que os médicos sempre não, isso já mudou há algum tempo, tem mudado ao longo do tempo, mas era sempre um tabu, assim, falar de planejamento estratégico, de planejamento financeiro, de carreira, de aposentadoria. Tudo isso sempre foi muito, muito complicado para os médicos tratar, justamente por estarem muito presos na operação, né? É Eu sempre verdade. digo para os médicos, vocês são os funcionários mais caros da empresa de vocês. E o funcionário mais caro é o estrategista. Ele tem que ter tempo de criar estratégias para suas carreiras. Porque se o médico não tiver esse mínimo de empreendedorismo arraigado, ele vai trabalhar para um outro médico que é empreendedor. Isso é fato, assim. Como em qualquer outra área, não é diferente na administração, contabilidade, direito, engenharia, enfim. Em todas essas áreas é assim que funciona. Os empreendedores assumem riscos, aprendem com os erros, e eu acho assim um dos erros crassos assim desde quando eu falo sobre empreendedorismo é achar que as pessoas que não se está pronto para empreender. A gente nunca está pronto, assim como a gente nunca sabe tudo. Um erro ele vai ensinar muito mais do que um MBA. Um erro em algum projeto. Tanto é Verdade. que tem em algumas regiões dos Estados Unidos para se empreender e buscar financiamento bancário, tal, instituições, a taxa de juros é mais barata para quem já fracassou, porque eles entendem que o risco é menor para aquela pessoa, que essa pessoa já está mais preparada para acertar. Então, no Brasil não, a gente toma o erro como um fracasso, né, que é uma palavra forte, Fracasso, é. mas esse erro toma como se fosse uma coisa pessoal, assim, uma vergonha, enfim, e não apenas como uma sinalização de que não é aquele o caminho correto, enfim. Então, o Empreendedores surgiu porque eu comecei também a dar aula em faculdade de medicina, em pós-graduação, alguns MBAs e tal, e fui vendo o grau de empreendedorismo cada vez maior nos alunos de medicina. Eu costumo dizer que tem o médico empreendedor, que é o médico esse convencional que a gente já conhece, contemporâneo nosso, que buscou a carreira dele a unhas e dentes, estudou pra caramba, e que bom que é assim, porque eu sou paciente, né? Então é Exato. bom que os médicos sejam qualificados. Tem esses médicos, mas os médicos da nova geração, eles não são médicos empreendedores, eles são empreendedores que fazem medicina. É totalmente diferente. Exato. Falei com vários alunos já e eles dizem, olha, eu vou exercer a medicina por 15 anos, 20 anos. Depois eu vou me dedicar a outra coisa. Mas para fazer isso precisa ter um planejamento, e por isso que eu estou na sua aula e tal, enfim. Então isso já vem sendo, é um tabu que vem sendo ultrapassado, sabe? E é capaz de um desses médicos novos empreendedores, né, esses empreendedores que eu costumo dizer, serem patrões ainda desses outros médicos em fim de carreira ou próximo do final que começam a se ver perdidos. Falam, puxa, agora eu estou trabalhando para um cara que tem um hospital, tem uma super franquia de clínicas e é bem mais novo. Mas é claro, ele se planejou, ele teve essa estratégia, enfim. Então, É, foi Márcio. baseado nisso que eu quis criar esses insights e popularizar, né? Tornar mais acessível para esses médicos as pequenas provocações. E excelente, parabéns pela iniciativa e principalmente por ter Obrigado. essa preocupação. Porque eu vou te falar uma coisa aqui agora de médico.
de médico que vive com outros colegas e tal. Aham. A gente costuma ver muito mais pessoas não médicas se preocuparem com a saúde, com a profissão médica, do que os próprios médicos, sabia? Isso aí tem que puxar a Pois é. orelha de todo mundo que está aqui nos ouvindo que é médico. Tá? Exatamente. Exatamente. O Ficam próprio médico. todos atentos somente à parte da operação, né, na especialização, de estudar o caso daquele paciente, leva o trabalho para casa e se desgasta pelos Eu digo pacientes. Tudo que é isso é igual a. louvável e, enfim, Eu costumo mas... Oi, pode dizer dizer. que é igual digo assim, é igual aquele pássaro que foi criado no cativeiro e que não quer ser livre, entendeu? Sabe Sim, aquele pássaro que não quer ser livre? O sim. cara quer continuar naquela rotina. Você vai lá, mostra para ele tudo, dá depoimentos, Aham. ele sai dali e volta para aquela rotina dele. É bem interessante. Então, pessoal, É, como é que eu diria para vocês? Assim, é louvável ver uma atitude dessa de uma pessoa que você não é médico, né? Você não, não sou médico. mas você olhar de fora e dizer, pô, o que esses caras estão fazendo da vida deles Pois aí, é, né? E você se preocupa exatamente. como paciente. Isso aí é Aham. excelente. Parabéns, Márcio. Aí eu Ah, queria obrigado. pegar aqui alguns Claro. insights aqui do livro para a gente comentar aqui com o pessoal. O primeiro Vamos, você com começa prazer. dizendo assim, ó, o consultório é uma empresa, o paciente é o cliente e o colega é o concorrente. Então, assim, são três coisas que nós não costumamos Sim. pensar. Para a gente, eu vou traduzir na linguagem médica, como é que o médico pensa, né? Ele pensa assim, ó, o consultório é o quintal da minha casa, o paciente, eu estou fazendo um favor para ele, e o colega, ele é meu amigo, eu não posso, eu não vejo como concorrente, como nada, eu vejo como amigo, quem sai para Um amigo. beber, nos formamos juntos, temos tantos anos. Uhum. É assim Pois que a é, gente vê o negócio. pois é assustador, é assustador. E isso tende a não dar muito certo mais, né? Se o médico não vê que o consultório tem seus custos fixos, custos variáveis, tem recursos tecnológicos, recursos estruturais, tem depreciação, tem Paga recursos imposto, né? humanos, paga imposto, exatamente, tem esses recursos, né, esses custos fixos, variáveis, os impostos. Então, e para que isso sustente, ele tem que dar lucro. A primeira vez que eu falei LinkedIn, isso tem mais de 10 anos já que eu falei que lucrar não é pecado, foi bem complicado, assim, no LinkedIn. Muitos médicos falam, não, isso é mercantilização da saúde. Eu falei, não, é o instinto de sobrevivência do negócio. Você tem que pensar o seu consultório como um negócio. Não estou dizendo que o seu core business esteja efetivamente cada paciente ter que lucrar ao máximo, não é disso que eu estou dizendo, mas assim, no geral, a conta tem que fechar, né? Você tem que ter Mas, dinheiro para pagar tudo, ainda sobrar para você não, sobreviver e sobrar para você se planejar. e eu vou te dizer uma coisa, viu? Para o colega que fala um negócio desse, de que é mercantilização da medicina, gente, medicina é comércio, Pois medicina é é. mercado, Eu medicina, acho que você dentro vende do mercado serviço, médico, você dentro vende do mercado serviço, da saúde, eu ouso dizer que o médico é o único que pensa que medicina não é um mercado. exato. Não, Temos a eu já ouvi isso indústria também de vários farmacêutica, grupos. temos outros players da saúde, como health techs, como empresa de suprimento, como a indústria farmacêutica e tudo. Todo mundo considera um negócio, efetivamente. Menos o principal agente, o principal ator desse cenário todo, que é o médico. Em geral, é assim. Mas eu já participei de grupos também, participo, e toda vez que eu coloco o meu ponto de vista lá, isso é colocado, que a medicina não é comércio. Não é uma caramba, é comércio sim, você vende serviço, Muito. você não está fazendo nada Exatamente. diferente de um carpinteiro, de um Uhum. pintor, de um arquiteto, você está vendendo o seu serviço. Alguém foi lá e Exatamente. escreveu que isso não é, mas não adianta, não. A gente não tem como mudar a realidade das coisas. Nós vendemos serviço. Nós somos vendedores. Nós vendemos o nosso conhecimento, a nossa expertise, Exato. por dinheiro. Né? A gente não vende Uhum. por É outras uma coisas. troca. É É uma uma troca do troca. conhecimento por dinheiro. É simples assim, é muito simples. Não, não, E não se deve complicar demais a coisa. eu costumo dizer que quanto mais cedo os colegas perceberem isso, menos sofrida será a Uhum. jornada deles.
Mas muito legal. Então, pessoal, Exatamente. fica a lição aí. É claro. Ah, mas tem o fulano que é mercenário. Deixa o fulano para lá. Isso é problema Sim, dele. Ele vai se entender com os clientes dele. Mas que é comércio, que é mercado, isso, não é. isso é. Não tem outra Aham, definição, né, da gente colocar isso. E exatamente. também uma coisa, Márcio, quando a gente se forma, eu tenho até hoje a gravação da minha formatura. Sabe qual é a música que toca no final da formatura? Qual De todas. é? Ah, Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Mas ah, na hora que você não. recebe a sua carteira do CRM, Aham. aí A busca por plantões é a busca começa e cada um por por si. plantões, por contratos, a Aham, busca pelo paciente começa. Claro, isso não vai sim. quebrar a amizade, nem é para quebrar a Sim. amizade de ninguém. Aham, Mas você se torna concorrente, a gente disputa o mesmo público, né? Então, essa sim. visão tem que ser. É. Bom, Quando, aí, só finalizando essa parte da primeira frase aí que você buscou, que o colega é um concorrente, eu me lembro de falar numa palestra exatamente sobre essa frase aí, que abria minha apresentação. Essa parte do colega concorrente, eu sempre digo, ó, eu não quero instaurar discórdia, não é isso. Mas é muito simples você pensar comigo o seguinte: se o paciente não está no seu consultório, ele está em outro lugar, ele está em outro consultório. Se o paciente está no verdade. consultório do seu colega, do seu amigo, ele não está no seu consultório. É binário, é 0 e 1, é sim ou não. E se isso acontecer com muita frequência, você tem um negócio fadado à falência, né? A não dar certo. E você tem um patrão, né? O patrão é o seu cliente. Exatamente. Se ele não gastar o O dinheiro cliente, dele com você, você ele vai quebrar. vai gastar, exatamente, ele vai gastar em outro lugar. Bom, agora um outro insight muito legal que você dá no livro, tá? Existe uma máxima na medicina, por incrível que pareça, você vai até achar, que com certeza você já conhece, que diz assim: se você é bom, você não precisa fazer marketing. Então a gente ouve Tem na isso dos medicina. professores, Aham, mas não, aham, seja bom tecnicamente, seja o aham, cara, faça residência e pós-graduação e publique e não sei o quê, e faça cursos, que o aham. resto vai O acontecer. resto vem. E aí, você Isso não pode ser o acontece mais. melhor médico, tem que ter marketing. Tem que ter marketing. Não adianta você ser bom se você não parecer bom. Não adianta o principal ponto que o marketing deve proporcionar para o médico, no caso, é torná-lo acessível. Então, não, isso é muito genérico, né? Torná-lo acessível da maneira correta, para o público correto, enfim. Não é esse o ponto. Mas o ponto é que não adianta ser o melhor tecnicamente se o público não sabe quem é você, o público não consegue te encontrar. Isso você fica muito bom para você mesmo. Você vira um exército de um homem só trancado num quarto que não vai sair para a guerra nunca. E em contrapartida, sempre vai ter um colega, nem tão bom tecnicamente às vezes, Uhum. mas que sabe se projetar, sabe se posicionar. Então, isso acaba por prejudicar quem é muito bom. Então, assim, é muito simples. Se você não aparecer, se o seu paciente, que é o principal, penso eu, o principal, doutores, o principal ponto da sua carreira, o propósito todo, o fundamental é salvar vidas dos seus pacientes. Esse paciente precisa saber que você existe e precisa depois saber quão bom você é. Então, essa questão de marketing não é. Eu sempre tenho uma frase em algum lugar do livro também que eu digo que a medicina não precisa de marketing, o médico sim. Então, Exato. uma coisa é você falar sobre, né, a parte do sacerdócio, da medicina, de cuidar da vida. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da pessoa que vai pagar as contas, do profissional que vai transferir o seu serviço, o seu conhecimento em troca de dinheiro para poder sobreviver e o seu paciente como cliente. É simples, é muito simples. Então, o médico precisa divulgar, sim. E é muito engraçado isso, que a maioria dos médicos que eu conheço que são extremamente bons, assim, que tem uma reputação muito boa entre os colegas, eles não são tão conhecidos entre pacientes. Sim, Porque justamente
ele se fecha naquela parte, naquela bolha de conhecimento, naquela bolha da medicina em si, né, como a parte acadêmica, científica, e quando aparece paciente, ele trata muito bem, ele vai cuidar muito bem, mas ele não sai da sua zona de conforto, né? E tem uma frase que eu gosto muito, que não é minha e por isso que não está no livro, mas eu gosto muito, que é do Bernardinho, que diz, aos campeões o desconforto. Então, Exato. quando a gente está muito confortável, alguma coisa está errado. O empreendedor ele não pode ficar confortável. Se ele está Tem que confortável, acordar todo dia com frio na barriga. exatamente. É chato e tal, mas é assim que a gente faz, porque o mercado não perdoa, né? O mercado ele pune quem não entende as regras do jogo. Então, é isso, doutores. Então, tem que se posicionar e o Excelente. pessoal tem que saber. Eu costumo dizer muito isso para os colegas, tá? Também. Acho que a gente pensa bem semelhante, né, e Márcia? A gente Aham, já teve algumas aham. conversas assim, Sim, e realmente essa. E sabe o que está acontecendo? Eu tenho visto, né? Cada vez mais colegas que antes eram desfavoráveis ao marketing, assumindo agora, que melhorando bom. o Instagram, fazendo stories, fazendo live, claro, Aham. utilizando até pessoas da antiga, Das viu? Profissionais, antigas. Que bom, aquilo que que bom. você falou, altamente conhecidos entre os pares, mas sem nenhuma Aham. relevância digital. E hoje, pessoal, Poxa, aí aqui não tem vou como. dar uma dica aqui, complementando aqui o Márcio para vocês. Antes do paciente conhecer você tecnicamente, ele precisa te conhecer, ele vai buscar informações, né? E essas informações hoje estão nas redes sociais, né? Ele vai ver o seu vídeo, ele vai ler o Não seu tem como ser texto, diferente. ele vai ver seu Instagram, ele vai ver o que comentaram. E aí, a partir daí, então, ele vai formar uma imagem sua. E aí, a partir daí, ele Exatamente. vai. Aí, claro, quando ele chegar até você, ele vai meio que corroborar aquilo que ele já acredita que você é. Tá? Sim, Ele já tem uma vai. opinião formada, né, do que ele viu e ouviu na Então, internet. pessoal, Exatamente. não basta ser bom, tem que parecer bom, não tem jeito. Tem que Tá? parecer E bom. Não ótimo, tem tenha como. o melhor conhecimento do mundo, tenha tudo que você quiser de medicina, mas não pode Sim, ser só isso. Né? exatamente. Márcio, um outro insight muito legal Vamos lá. Qual? que é um tabu também ainda em muitas áreas da medicina. Né? A gente sempre trabalhou com a ideia de que a clínica é soberana. E a gente trabalha com isso até hoje, de fato sem dúvida nenhuma. Aham. Uma boa anamnese, um bom exame físico são soberanos. Porém, a gente não pode negar o fato de que a tecnologia chegou, a inteligência É, artificial chegou, entrou e está mudando tudo. Tá? A gente não vai sim. deixar de examinar o paciente, a gente não vai deixar de conversar, pelo menos não se deve, mas também a gente não pode ignorar a inteligência artificial dentro da medicina, a tecnologia. Né? Só que muitos colegas Sim. ainda se sentem ameaçados pela inteligência artificial. Digam-se os radiologistas, que hoje já têm algoritmo que fazem diagnóstico, os cardiologistas, que já têm algoritmo que lauda eletrocardiograma, os próprios neurologistas também, por conta de alguns exames. Então, a Aham. gente tem que ser amigo ou inimigo aí da tecnologia na medicina? Sem dúvida que a tecnologia é uma ferramenta, tem que dominar a ferramenta. Os médicos que não entendem de inteligência artificial, por exemplo, eles vão trabalhar para outros médicos que entendem de inteligência artificial. Eles não vão trabalhar para a inteligência artificial em si, mas para outros médicos que dominam a ferramenta. É uma ferramenta quase que obrigatória já, né, digamos assim, tem que entender o mínimo disso, porque como uma linha de produção é uma ferramenta de apoio muito grande para o médico. É uma ferramenta que dá respostas, mas quem sabe perguntar é o médico. Exato. Então, os médicos precisam entender um pouco a respeito, minimamente, não precisam se tornar super experts, mas à medida que eles vão progredindo nesse conhecimento, né, esgotando essa resistência em relação à inteligência artificial e tecnologia, eles acabam sabendo que o seu próprio potencial está refletido ali. Então, a inteligência artificial não é bobeira, essa coisa de que ela não vai substituir o profissional.
ela vai mudar o jeito de trabalhar. Mas eu não acredito que médicos irão perder o papel do médico na medicina. A gente é humano, a gente quer lidar com outros humanos, enfim, isso não vai acabar nunca. É só uma ferramenta e só. Uma ferramenta muito boa, mas que tem que saber utilizar. Sem dúvida nenhuma, né? Hoje nós temos aí robôs, nós temos Sim, algoritmos, né? Nós temos equipamentos e tudo isso ele nos ajuda a sermos melhores naquilo que a gente, digamos assim, já é bom, né? É bem interessante essa exato. visão aí. Então não adianta, pessoal, não adianta ficar demonizando a tecnologia, gente. A tecnologia veio, está aí, e ela não vai, ela não pede passagem, né? Como a gente fala, ela entra e vai, e vai. Sim, não é E opcional. não é opcional. Tem inclusive saiu uma matéria do Senado americano, que aí eu vou falar dos Estados Unidos porque é a maior economia e as lideranças estão lá, né? De Uhum. que está sendo votado, quer dizer, não é está sendo votado, foi apresentado um projeto no Senado americano, né, para aprovar que a inteligência artificial possa prescrever medicamentos para alguns pacientes. Você acredita nisso? Olha só. Já está se discutindo isso. Já está. Não Prescrever. tem, não tem por onde Claro, a gente achar que não vai fazer parte da rotina médica, não tem como. Já é uma já realidade. é claro, vai ter algumas coisas que serão ajustadas, mas assim, é o caminho. É, Né? Quem, é como toda grande disrupção, né, em qualquer negócio, é uma coisa nova, ideias vão surgindo, possibilidades vão surgindo, mas eu acho que a gente não deve ter medo. A gente tem que dominar a tecnologia, saber como utilizar em nosso favor, né? Isso já é um traço de empreendedorismo também. Tá? Puxa, o que nós vamos fazer aqui que pode ser bom para o nosso negócio, né? olha aqui a matéria, tá? Aí Inclusive é no uma site da matéria Anabem, ó. da Anadim, né? Aham. Então, Não tem como. Caminho sem volta, gente. olha, meu grande amigo Marcos Serra está aqui. Oi, Marcos, um abraço para você. O Marcos, que é um amante e um usuário, né, da tecnologia aí no EAD Ó, que legal. Medic, Que excelente aí em São bacana. Paulo aí. Pessoal aí que faz Que bacana. cirurgia de coluna, principalmente aí. Aham. Pode conversar com o Dr. Marcos aí, que ele é top, é Legal. pioneiro, é um dos Já, pioneiros em cirurgia endoscópica de coluna. Tem um que centro que chama legal, Conecta, puxa. Conecta o nome, pô, e Já faz fica o convite treinamento. aqui, já fica o convite para ele no lançamento do meu livro, no Inova HC, Então, na USP, pronto. dia Tá aí, 13, dia Marcos, tá? 13 de março. Tá É, feito o doutor convite Marcos, aí. tá feito o convite. E para você também depois conversar com ele aí para para conhecer lá o Conecta. Eu tô para ir lá conhecer, acho que eu vou conhecer Ah, em vou abril, viu, Marcos? adorar Está aí em conhecer. São Paulo aí. Você vai gostar ali Bacana. na perto da Imigrante, ali na Imigrantes, ali perto acho que é do centro de convenções lá da Imigrante. Parabéns, amigo. Bacana. Pô, gosto muito de você, viu? Bom, e a ideia aqui, Márcio, também que você coloca no livro que é muito legal. Quase, praticamente, acho que é 65, 70% dos médicos acaba tendo um consultório, né? Uhum. Claro, tem algumas especialidades que não fazem consultório, né? Tipo radiologista, médico legista, não fazem intensivista, não costumam fazer. Mas Uhum. 65% costumam fazer o consultório. Só que eles não veem ainda o consultório como negócio digital. Ainda está Aham. naquela. Claro, vai sempre precisar de um espaço físico, porque você vai atender pessoas ao vivo, digamos assim. Mas Uhum. isso não quer dizer que o seu negócio, né, pensando agora que seu consultório é uma empresa, é um negócio, ele não possa ser digital, correto? E, aliás, Sim. ele deve ser, né? Deve ser. Eu acredito muito nisso. É uma das minhas teorias, digamos, de que o consultório ele é um negócio digital. Porque quando o paciente quando ele já está no consultório, já houve toda uma jornada de escolha, o paciente já está ali, ele já foi captado digitalmente. Ou foi pelo Google, ou foi pelas redes sociais, ou uma indicação que alguém deu, mas que depois ele foi
verificar as redes sociais para ver se formava opinião e gerava empatia, que ele pudesse ter como critério, né, como fosse um fator decisivo. Então, o consultório é um negócio digital, principalmente porque o que fomenta o consultório são os pacientes. E esses pacientes só vêm de forma digital. Ora, então é um negócio digital. Não significa que não possa vir das indicações de outros pacientes e tudo mais. Isso vai acontecer. Mas, na sua essência, é um negócio digital porque você tem que se projetar digitalmente. Senão, Uhum. você teu esforço, você perde totalmente a competitividade. Você tem que criar alguns tipos de parcerias que estão no digital. E parceria que eu estou dizendo aqui não é colocar um folderzinho no balcão de uma academia, enfim, não é nada disso que eu estou dizendo. A gente podemos falar só sobre parceria estratégica em algum momento, mas é criar esse ambiente digital é a única maneira agora da gente ser acessível. A gente tem mais celular no Brasil, mais smartphone do que habitante. Uhum. O Brasil, se eu não me engano, ainda é o segundo ou terceiro país com mais buscas por assuntos de saúde no Google. Então, o seu consultório tem que estar ali, tem que estar na Avenida Google, na avenida principal da internet. Então, quando o paciente está aí, é o momento de, ok, ele ser tratado, de haver, de começar a relação médico-paciente, né? Enfim, mas é só para esse ponto do negócio, que o restante todo é feito digitalmente. Exatamente, né? Se você não está no digital, você não existe, na verdade, né? Não existe, não existe mais, não tem. Vai perder totalmente a chance de ser do paciente escolher, porque hoje em dia não, não tem como não buscar mais digitalmente. Bom, pessoal, o pessoal que está aqui nos assistindo, estamos falando aí sobre o livro aqui do Márcio Souza, Empreendedores, e a gente está discutindo aqui alguns insights do livro aqui para alertar vocês aí, né, pessoal, enquanto ainda é tempo, de que a sua carreira não pode ficar mais onde está, né? Você tem que adquirir novas habilidades, novos insights aí, para que você tire a sua carreira de onde ela está e eleve para um outro padrão, né? E o Márcio é expert aí no assunto, está dando aqui alguns insights para a gente que está no livro dele aqui e que ajuda, né? Vai ajudar vocês, vai ajudar todos nós, na verdade, a darmos esse passo aí tão importante, porque a gente não foi preparado para isso, né? A faculdade, ela não nos ensinou sobre mercado de trabalho, sobre carreira, sobre tributos, internet, etc. Lá a gente só aprendeu a parte técnica, mas só isso hoje já não é mais suficiente, tá? E falando um pouquinho aí, Márcio, agora de equipe, né? Então, o médico... Uhum. Não, e aí eu vou te falar o seguinte, nós médicos temos uma dificuldade grande. A gente centraliza tudo em nós, né? Então, Aham. você é o dono do consultório, você é o tesoureiro do consultório, você é o planejador, é o Aham. gestor, é o O executor é o funcionário. executor. E a gente sabe que hoje não é mais assim, inclusive você coloca no livro um insight que é muito legal. Olha, a doutora Mari Cassol está perguntando como adquirir o livro A gente Empreendedores. vamos Se você... disponibilizar o link. Tem um link que eu posso deixar ao final aqui, ou não sei como colocar aqui agora. Mas é vendido pela internet nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu LinkedIn, tem o link de compra do livro, para quem Então, deve adquirir pronto. o livro. Mas eu vou deixar aqui o link na bio, o Márcio já me mandou. Assim que terminar a Ótimo. live aqui na bio do meu Instagram, eu vou deixar o link. E ele também vai deixar no dele. E Sim, sigam, vou né? deixar lá. Deixa o seu perfil também, Márcio, o pessoal te seguir aí. Porque Ah, aqui legal. do Aham. meu perfil aqui do Metamédico, a gente busca isso, né? Busca empreender, busca investir, busca tirar a carreira de onde ela está e elevá-la a um outro Que padrão. bom. E aí você Sim, sim. coloca no livro aqui um insight que é bem legal, que é o seguinte: a secretária não existe mais, né? O que o Exatamente. consultório moderno tem é uma gestora de relacionamento com os pacientes. Então, por Exatamente. que é tão importante o consultório ou qualquer outra instituição ter um bom relacionamento com o paciente, ter inclusive
olhar com carinho, né, para o cliente, olhar com carinho para o paciente, e não apenas o médico, né, lá dentro na hora da consulta. Sim. Não, isso é muito bom, porque eu comecei a treinar secretárias faz mais de 10 anos. Eu treinei umas 1.200 secretárias presencialmente no Brasil, em cursos para secretárias, de tanto observar recepções que eram um pouco relapsas, outras muito boas e tal. E a secretária, eu costumo dizer que ela não existe mais, porque a secretária marcava a consulta, desmarcava, recebia e indicava onde tem água e café para os pacientes. É isso que ela fazia. Basicamente, o que a secretária fazia, um bom sistema faz, um bom É, software de gestão de consultório faz. Os pagamentos, os recebimentos, os alertas, até alerta para tomar remédio, o sistema já faz. Basicamente, assim, pensando pelo paciente, o paciente nunca quer estar no consultório, né? Ele não vai para o consultório como quem vai definir suas férias, como quem vai para uma agência de turismo, como quem vai comprar um iPhone, como quem vai trocar de carro, não é nada disso. Se tem um traço comum de todos os pacientes é que ele não gostaria de estar ali. Então, esse exato. paciente, esse paciente precisa ser acolhido. E quando eu comecei a fazer esse curso de que não tem mais secretária e transformá-la em gestora de relacionamento com o paciente, porque ela é a primeira pessoa que vê o paciente e a última, quando ele vai embora, é a última pessoa que vê. Essa pessoa precisa acolher, ela precisa ter esse tempo para acolhimento dos pacientes. Tem que ser uma pessoa que possa entender e ter muita empatia. Eu sempre disse isso nos cursos para elas, que se ela não tivesse empatia com os outros, ela está na profissão errada. E muitas estavam na profissão errada. Muitas diziam, de fato, não é a minha e tal. Já ouvi muito isso em cursos que eu dava para secretárias. Assim, quando você presta serviço, como médico é um prestador de serviço, não é vender um produto que ele troca por dinheiro, a pessoa vai embora e acabou aquela transação comercial. Não é mais assim. E o serviço envolve o intangível, envolve a variabilidade. Tipo, cada serviço é diferente um do outro. E o que torna o serviço bom é a experiência desse serviço. O médico, ele vai ser taxado de bom ou ruim pela experiência que o paciente teve na consulta. E o paciente não consegue medir tecnicamente se a consulta foi boa ou ruim. Para mim, como paciente, é a mesma coisa que eu discuti com um mecânico. Falou, não é isso que você está pensando que está errado, é outra coisa. Não tem como a gente não tem competência técnica para isso. E essa boa experiência passa pela secretária, que precisa ter um sistema muito bom para ela trabalhar, para ela ter tempo de se relacionar com esses pacientes, acolhê-los, ter essa empatia, acalmá-los, para deixá-los preparados para que o médico consiga extrair deles os melhores pontos para que a relação médico-paciente, sim, atinja o seu grau máximo de satisfação, digamos, né? Então, time é tudo. E é engraçado como passa batido o termo que a gente está acostumado tanto a usar de recursos humanos. Quaisquer outro tipo de recurso, a gente sabe que tem que administrar. Recurso financeiro, recurso do tempo, Tecnológico. o tecnológico, mas ninguém fala em recurso humano. É um recurso. E esse recurso tem que ser potencializado, tem que ser otimizado. E como que a gente faz isso? Treinando, motivando, preparando, dando autonomia, melhorando os processos para que essas pessoas atendam da maneira correta. Os processos do consultório têm que estar muito claro para essas pessoas, porque os processos claros, eles deixam a pessoa com mais confiança para decidir. E se essa pessoa consegue decidir sem ter que buscar uma outra instância, ela mostra eficiência para o paciente. Então, assim, a secretária esquece, ela não existe mais. Quem tem secretária tem desvantagem competitiva hoje em dia, eu acredito. Exatamente, muito bom. E uma pergunta agora, você ainda treina secretárias? Eu não é a minha principal agenda, digamos, né? Mas às vezes surgem algumas necessidades de treinamento, de fazer um coletivo, de falar um pouco sobre cultura. Basicamente está dentro do escopo de um planejamento organizacional de alguma clínica, quando a clínica quer organizar os processos, se posicionar melhor no mercado, e aí fatalmente passa pelo treino da equipe, né? Ah, legal, muito bom. Bom, um próximo ponto aqui, como a gente está
tá falando aqui do livro, né? Uhum. Que o que que acontece? O médico tem dificuldade de ver o paciente como um cliente. Uhum. Tem muita Sim, dificuldade, tá? muita, muita. Porque, assim, eu vou te falar, a gente costuma sempre se colocar numa posição de. Aliás, desculpa, a gente costuma sempre colocar o paciente, vamos falar assim, numa posição de passividade daquilo, sabe? Uma posição de desvantagem, como se ele tivesse em desvantagem em relação a você naquele momento, né? Uhum. E aí, muitos médicos não veem o paciente como um cliente como um cliente de uma loja, como um cliente de um restaurante, como um cliente que ele está ali pagando por um serviço, né? Pagando para ter um serviço, tá? Uhum. Aí como é que faz aí para trabalhar essa cultura na cabeça dos colegas? Exatamente. É bom você ter citado a cultura, que eu ia começar falando disso também. Tem um ditado que eu gosto muito, que eu estudei em administração. Eu esqueci o nome do pensador agora, mas a frase é... Não, Drucker. É do Drucker. É Peter Drucker. Entendeu? A cultura engole a estratégia no café da manhã. Significa que não adianta nada ter uma estratégia, que a primeira coisa que vai matar a estratégia é a cultura. Então, o médico tem que ter esse pensamento claro de empreendedorismo, de que o consultório dele é um negócio, e que se o consultório é um negócio, quem está lá, o paciente, tem que ser cliente. Então, essa dificuldade de ver o paciente como cliente, digamos, se dá um pouco pela, pelo conforto de pensar, não, eu é que mando aqui, eu é que vou ditar as regras aqui, e não é bem assim. O paciente hoje em dia, eu acho que esse nem é mais o termo correto. A gente utiliza, mas ele não é tão paciente assim mais. Ele tem voz, essa voz é digital, ela é amplificada pela internet, né? O que ele reclamar vai para todo canto. E eu vejo isso, os médicos que veem os pacientes como cliente, eles não têm exatamente um trabalho a mais, eles não mudam tanto radicalmente assim a sua rotina de atendimento. Uma questão de um olho no olho, de dar um pouquinho mais de atenção. Tem um estudo americano, eu tenho isso, está no meu notebook lá em algum lugar, que diz que o médico presta atenção no paciente por 11 segundos. Ele entra numa esteira de anamnese e tudo mais, aí ele entra no automático. Entra no modo automático. Entra no modo automático. E hoje em dia, as pessoas percebem isso. Um paciente que for, principalmente particular, que ele tem essa percepção de que ele tem que extrair ao máximo das coisas que ele puder ali, ele vai sair com a percepção de que ele não foi bem atendido. Embora o problema pode ter sido resolvido, pode ter sido esclarecido, pode ter tomado o tratamento correto, mas o paciente ainda pode sair com essa percepção porque não houve uma devida atenção, segundo ele, né, na percepção dele. E afinal de contas, o paciente é que está pagando, né? Ele está pagando pelo serviço. Ele te escolheu para estar lá, doutor. Ele escolheu entre inúmeros da sua especialidade, estar na sua frente para aquele momento começar uma relação médico-paciente. E é a pessoa que está transferindo o dinheiro dele em troca do seu conhecimento. Ele está confiando a saúde dele e está disponibilizando o dinheiro dele. Nada mais justo do que tratá-lo como um cliente da sua prestação de serviço. E mais, os médicos que fazem isso, eles têm de novo essa vantagem competitiva porque aquele paciente sai satisfeito e vai indicá-lo para outros pacientes, né? Outras pessoas. Certo. E uma coisa que, assim, a gente vivencia muito na prática, Márcia, que você colocou aqui no livro, também na página 83, é que a relação médico-paciente é diferente da relação consultório ou clínica-paciente. Sim, sim. Como é que a gente lida com isso, hein? Sim. Então, isso também foi uma das minhas teorias, né? Alguns meus conceitos que eu fui criando ao longo dos anos. A relação médico-paciente, ela é sagrada, assim, é um negócio que eu não tenho nem competência, nem pretensão de mexer, não é nada, é aquele momento, o one-on-one ali, é o médico e o paciente, acabou. Mas não é ali tão somente que o paciente define
a percepção de valor dele. Por isso que o médico tem que prestar atenção na relação consultório-paciente. É fácil de chegar? É fácil de achar? É acessível, né? Tem acessibilidade, as portas são fáceis de abrir, é muito frio, é muito calor, é fácil de pagar, consulta, a secretária acolhe, né, como gestora de relacionamento com o paciente, as coisas fluem, os processos fluem lá dentro, você vai por essa porta, entra por ali e tudo mais, para até chegar na relação médico-paciente. Todo esse trajeto é que vai definir, na visão do paciente, se o médico é bom ou não. Em geral, são 3 pontos que fazem com que que o paciente defina se o médico é bom, baseado na relação consultório-paciente. Estrutura física, eu estou confortável aqui nesse consultório aguardando o médico, numa consulta que vai atrasar, em média 40 minutos? A minha poltrona está boa? Outro ponto, as pessoas estão legais, estão me atendendo, me acolheram, a secretária foi bacana, às vezes é o manobrista, às vezes é a recepcionista, às vezes tem a secretária, às vezes tem a faturista, para enfim chegar no médico. Todo esse processo, as pessoas me trataram com o devido respeito, o que eu acho que eu mereço como cliente, e por final, o médico respeitou o meu tempo. Então são estrutura física, pessoas e o tempo. E o tempo que a gente sabe, não vamos nos enganar, né? Não sejamos hipócritas. A consulta vai atrasar, no mínimo meia hora. Isso é certo, assim. Não existe, isso é a coisa mais natural dentro do serviço médico. A gente não sabe o que está acontecendo na sala do médico. Pode sair que ali com uma coisa muito grave, pode ser uma coisa muito delicada. E é a variabilidade do serviço e é inerente ao negócio, digamos assim. Só que a gente tem que criar um paliativo para isso na recepção, porque a pessoa que está do lado de fora, ela não tem a menor ideia, ela sabe que está atrasando o dia dela ali. Acho que o dia dessa pessoa não pode parar. Por exemplo, se eu vou ao médico e eu sei que a consulta vai atrasar, mas eu sei que lá tem um bom Wi-Fi, meu dia não para, eu continuo trabalhando. Até que a coisa aconteça, eu sou o maior interessado em estar ali, que é a minha saúde, ele está disponibilizando os melhores recursos tecnológicos para mim e eu vou utilizar disso e tudo bem. Então, essa é a relação consultório, clínica, paciente, que é tão importante, eu acho, quanto a relação médico-paciente para o médico, porque para o paciente não, assim, ele vai, é a percepção dele, né, mas o que é importante para mim como paciente, obviamente, é a relação médico-paciente. Essa relação que é ali que eu vou ter o tratamento e tal. Mas há essa facada nas costas aí do médico, que é, tipo, se eu passei muito frio na recepção, é o que eu vou sair lembrando. Puxa, nem vou na consulta de novo, passei maior frio lá e tal. Embora eu tenha sido bem tratado, meu problema resolvido, mas o que vai ficar na minha mente foi o frio que eu passei na recepção. Ou a revista velha que está lá desde não sei quando, que eu já vi recepções assim, mãe e filha tirando foto da revista de 3, 4 anos atrás e postando no grupo da família. Quer dizer, que recado que esse médico está passando? Olha, fica na recepção, eu não estou nem aí com você, é o que tem aí. Então, e vira motivo de chacota depois, né? Então, enfim, essas pequenas coisas que a gente tem que prestar atenção, né, na relação consultório-paciente, digamos assim. Olha, eu quero agradecer aí ao Pedro Carvalho, que está seguindo o perfil. Obrigado, Pedro. Quem ainda não segue o perfil, eu peço que siga. Aqui também a gente tem muito conteúdo aí para vocês da área de carreira. E também aqui na live a gente está falando hoje sobre o livro aqui, olha, do Márcio Souza, Empreendedores. Tá? Um livro que traz insights aí valiosíssimos para quem quer sair da inércia, né? Para quem quer tirar a sua carreira de um patamar e elevá-la a um patamar bem mais alto, tá bom? E aqui, Márcio, para a gente finalizar aqui essa sessão dos insights, a gente já está aí faltando um pouco mais de 10 minutos. Verdade, passou rápido. Voou. E eu sei que você está em evento aí, inclusive. É o seguinte, para a gente comentar aqui rapidamente, e aí você falar um pouco mais do livro aí, para quem quiser adquirir, quem quiser contratar seus serviços, etc. Médico tem horror à palavra lucro. Porque ele associa o lucro a uma má prática da medicina, né? A gente sabe disso, a gente foi formado para ser sacerdote, não para ser isso. Mas só que lucro, todo mundo tem que lucrar, né? Alguém que não lucra, uma empresa que não lucra quebra. Petrobras aí saiu agora o balanço aí, prejuízo de 17 bilhões, né? Se continuar nesse caminho, vai chegar uma hora que a Petrobras vai
sucumbir. E várias outras empresas, você viram que quebraram, pessoas quebraram pela falta de lucro. Como lidar Sim. com isso, hein? Tem que mudar a mentalidade, né? Mudar a mentalidade. É verdade que a sociedade não colabora. A sociedade quer que o médico seja o sacerdote, quer viver de brisa, tem que ser bonzinho e cuidar de todo mundo, enfim, isso não existe. É, o médico, assim, é uma cultura um pouco latina, assim, eu acho. A gente fica constrangido de falar de dinheiro que a gente ganha. Isso eu aprendi um pouco com os americanos, sabe? Em Uhum. alguns eventos de network e tal, e os caras falando muito sobre a grana que eles ganham, que não está fazendo nada de errado, está gerando emprego, está movimentando a economia, está impactando positivamente a sociedade. Quem, quem pode impactar melhor a sociedade do que o médico cuidando da nossa saúde? Não existe, não tem isso. Mas assim, o médico tem que entender, de novo, voltando ao empreendedorismo, que ele tem um negócio, ele se preparou durante anos para isso, uma boa parte da vida dele dedicada a isso, a estudar, a melhorar a qualidade de vida das pessoas, uma profissão milenar e tem que gerar dinheiro para ele poder viver Tem que pagar as contas, minimamente né? digno, tem que pagar as contas, tem que viver bem, tem os filhos para cuidar, enfim. E lucrar não é pecado. É como eu disse na minha frase no livro: lucrar não é pecado. Lucrar é o resultado de um bom trabalho na sua empresa, que é o seu consultório. Não tenha medo da palavra lucro. Exatamente. Então, doutores, desconfie de quem diga que lucrar é pecado. Desconfie de quem te veja apenas como um sacerdote que tenha que ser um escravo da sociedade, um prestador de serviço que vai viver de brisa. Cuidem da sua com o mesmo esmero que vocês tratam tecnicamente, cuidem na parte de negócios também, que está tudo bem, está tudo certo, não é ilegal, não é antiético, marketing não é mercantilismo da saúde, lucrar não é antiético, e você lucrando, você vai ficar bem, e ficando bem, você vai atender muito melhor as outras pessoas e vai atender mais gente. Excelente, pessoal. Ó, a gente já está finalizando aqui. O pessoal que está chegando agora aqui, eu peço que siga o Ó, perfil. Eu vou falar aqui um pouquinho do livro. Olha, o livro legal. Empreendedores, do Márcio aqui. Olha, pessoal. Insights que você precisa para a sua carreira sair de onde está. Tá? O livro, pessoal, é muito legal de ler. Eu já li. São um pouco mais de 100 páginas. Porém, é uma leitura que você lê. Uhum. Para quem está acostumado a ler livro de 2.000 páginas, enfadonho, Uhum. você lê um Pois livro é. de 107 páginas e muito bem ilustrado. Olha as ilustrações, como são bonitas. Olha, uma coisa muito bem Legal. elaborada. Papel muito, muito bem, papel de altíssima qualidade, né? Não é aquele papel de pão que a gente vê por aí, muitos livros, tá? Não, é Uhum. verdade, a gente pega uns livros para ler assim, que só por Deus, né? E muito bem ilustrado. Os textos não são textos longos, mas os insights são muito fortes. Acho que se você ler só os insights, já, tipo assim, já dá a virada de chave, tá? Que legal. E também é uma leitura que ela não é assim, tem bastante cores, né? O que ajuda a gente a tirar aquela coisa do preto e branco, enfadonho, né? E fora, claro, né, pessoal, a parte do conteúdo, né? Que não tem preço isso aqui, né? Que deveria ser ensinado durante os nossos 6 anos de graduação, mais os Pois é. outros 4 ou 5 de residência aí, que aí sim a gente iria construir uma classe, né? Que não pensa apenas em trabalhar para os outros, que não pensa apenas em ser escravo, que não pensa apenas digamos assim, em só trabalhar, 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 mas também em empreender. Até porque nós já somos mesmo empreendedores, só que a gente Exato. não age É, como verdadeiros exato. empreendedores, Não é. tá? Então, Márcio, parabéns. Fique à vontade para falar, Pô, passar seus muito contatos. Quem obrigado. quiser adquirir o livro, quem quiser entrar em contato com você para algum evento, para Uhum. alguma palestra, workshop, treinamentos, ou o que quer que seja. E parabéns, cara. Espero que o livro seja, Obrigado. pelo que eu percebi, já é um sucesso. Pelo menos eu tenho recomendado aqui para É, várias pessoas. E vamos em frente. É um trabalho de formiguinha, mas que dá resultados. sim, exato. Não, obrigado pelas palavras. O livro, eu fiquei muito satisfeito também com o resultado, né? Uma coletânea de conceitos que eu fui criando e alguns até disruptivos ao longo dos anos aí.
Assim, meu Instagram, eu estou muito ativo no Instagram e também no LinkedIn. Meu LinkedIn também, eu publico muitas coisas. Eu tenho uma newsletter lá, com mais de 5 mil médicos lá no LinkedIn, onde eu escrevo mensalmente uns artigos e tal, algumas ideias complementares a do livro. Fico à disposição para... Estou sempre falando algumas palestras. Tem algumas palestras até novembro, agendadas em São Paulo. E fico à disposição através para mentorias também, através do meu Instagram, se quiser entrar em contato, ali tem o Linktree com o meu WhatsApp, enfim, eu sou fácil de encontrar. E aí eu faço mentorias também para médicos, né, para inserção e planejamento de carreira e inserção no mercado, ou reposicionamento de mercado, enfim. E é isso. Muito obrigado, doutor, pela contigo, tratar do tema de empreendedorismo. O tempo voou. E aí, assim, muito obrigado pela oportunidade novamente. Agradeço de novo as suas palavras aí. Para mim é uma grande satisfação poder falar desse tema e fico à disposição sempre que precisar. Obrigado, pessoal. Obrigado, Márcio. Parabéns mais Eu que uma agradeço. vez. Eu vou colocar o Obrigado. link para adquirir o livro. Deixa eu só fazer uma foto nossa Legal. aqui. Vamos Vamos lá. lá. Prontinho. Eu vou postar essa foto lá nos stories, vou te marcar, vou te convidar também para Isso, colaborar aí claro. na live. A Sim. live vai ficar salva aqui no perfil. E eu Aham. vou deixar o link tanto no stories, naquela abazinha link, quanto na bio. Quem Ótimo. quiser, clica no link, adquire o livro, leia. E principalmente, pessoal, coloque em prática o que vocês estão Exatamente. lendo. Não sejam Só ler não obesos adianta nada. mentais, né? Seja, leia Boa. e coloque em prática. Tem que botar em prática aí. Vocês vão ver como que a carreira de vocês vai dar um up. Assim que talvez vocês nunca tenham sonhado, né? Ou imaginado que pudesse acontecer. Sem dúvida nenhuma, tá? Ok, Márcio? Bacana. Obrigado Ok, doutor. aí. Muito Uma ótima. obrigado. Aproveite aí o evento. Obrigado pela sua Obrigado. disponibilidade. E Imagina, que isso. Conte comigo. sucesso para todos nós e até a nossa próxima live, pessoal. Um Até abração, a feliz próxima. carnaval para todos Sucesso. aí. Bom carnaval para todos. Grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.